Meus caríssimos alunos, estamos a abrir o nosso 18º encontro, 18ª aula, dentro do módulo de sexualidade. Praticamente, esta será a última aula. Em termos de conteúdo, teremos ainda amanhã uma de revisão e de orientação de estudos. Nosso tema de hoje: feminilidade, masculinidade, evidentemente na perspectiva da psicanálise e na perspectiva da teoria freudiana. A tese central que será abordada aqui hoje é que o contexto cultural e social, eles moldam, eles interferem na questão da identidade de gênero. Observem bem as informações, observem as abordagens, observem as argumentações, para que a gente possa se dar conta desta conclusão, dessa proposta, dessa leitura de realidade. O contexto sociocultural ele é determinante na questão da identidade de gênero. Realmente trata-se de uma proposta revolucionária que se apresenta diante da formação e da cultura tradicional conservadora que nos foi legada. É uma abordagem que se levanta de modo diferente de muitas tradições religiosas, uma maneira de ver o masculino e o feminino. Vamos então, num clima de seriedade, de concentração e de disposição às provocações, para que a gente possa se dar conta de um visual, de uma maneira diferente de enxergar a realidade. De modo especial hoje, questão da identidade masculina e feminina, masculinidade, feminilidade e a questão da identidade de gênero. Prontos para a nossa jornada, prontos para a nossa aventura? Vamos à luta. Estamos diante de um quadro de pintura chamado O Casal Arnolfini, 1434, de Jan van Eyck. A análise psicanalística desse quadro, de Jan van Eyck, pode ser abordado de várias formas, a análise pode ser abordada de várias formas, especialmente considerando a rica simbologia e detalhes da pintura. No centro da obra, há um espelho convexo que reflete duas figuras na entrada da sala, uma das quais é frequentemente interpretada como sendo o próprio Jan van Eyck. Giovanni di Nicolau, de Arnolfini, e sua esposa estão no centro da composição, demonstrando status e riqueza. A sala está repleta de objetos que carregam simbolismos, como candelabro, o cachorro, as frutas, entre outros. A psicanálise, especialmente a freudiana, enfatiza a importância dos símbolos da interpretação de significados ocultos. Na obra de Van Eyck, a presença do espectador no espelho pode ser vista como uma representação da autoconsciência e da introspecção. Na psicanálise, o espelho é frequentemente associado ao estágio do espelho de Lacan,
um conceito que descreve como os seres humanos começam a se reconhecer como indivíduos separados de outros. A reflexão no espelho de O Casal, Arnolfini, pode simbolizar a consciência emergente do eu. A presença do espectador no espelho pode ser interpretada como uma representação metafórica do olhar interno, onde o indivíduo se observa e se avalia. Essa autoobservação é crucial para a formação da identidade do eu. A interação entre os personagens e a imagem refletida no espelho também sugere uma conscientização sobre como eles são percebidos pelos outros, um aspecto central da formação da identidade pessoal e social. A obra detalha não apenas os indivíduos, mas também seu status e papel dentro da sociedade. A psicanálise pode interpretar isso como uma manifestação externa do id, ego e superego, onde as pressões sociais e as expectativas desempenham um papel significativo na formação da personalidade. Como em qualquer análise psicanalítica de arte, é importante reconhecer a subjetividade e a multiplicidade de interpretações possíveis. Cada espectador pode projetar seus próprios sentimentos, experiências e conflitos inconscientes na obra, tornando a interpretação uma experiência pessoal e fantástica. O Casal, Arnolfini, serve como um espelho, não apenas no sentido literal, mas também simbolicamente, refletindo as complexidades da psique humana e as intrincadas maneiras pelas quais entendemos a nós mesmos e aos outros. Em resumo, a análise psicanalítica desta obra pode oferecer insights profundos sobre a natureza da autoconsciência, da identidade e das relações interpessoais, enfatizando como a arte pode ser uma janela para a compreensão da mente humana. Vamos, nesse segundo bloco, ao recado dado no dia de hoje. Observem. Pensamento de hoje. Minha personal training sempre me orienta a andar todos os dias 15 minutos a passos de chuva. Para minha tristeza, nem sempre está chovendo. Vejam que paradoxo. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, diante dessa provocação, vamos ao texto para nos ajudar a refletir. Aprender a andar a passos de chuva. A reflexão sobre a frase aprender a andar a passos de chuva é aprender que a celeridade da vida está vinculada aos propósitos existenciais, sempre renovados, quando a chuva aperta os passos. Sob a ótica da psicanálise, pode ser abordada de uma forma simbólica e instrutiva. A psicanálise, com suas raízes na exploração do inconsciente e nos símbolos que emergem dos sonhos e da arte, oferece uma perspectiva única para desvendar os significados mais profundos dessa metáfora. Na psicanálise, elementos naturais como a chuva podem simbolizar processos de transformação e renovação. A chuva que literalmente nutre e renova a terra pode ser vista como um análogo para processos psicológicos de crescimento e mudança. Andar sob a chuva pode representar a coragem de enfrentar desafios e incertezas da vida. Na jornada do autoconhecimento, enfrentar as chuvas pode ser essencial para a evolução pessoal. A celeridade ou a rapidez da vida remete à percepção psicanalítica do tempo como um elemento fundamental na construção da existência humana. A urgência em andar sob a chuva pode refletir a pressão do tempo na formação do self e na busca por significado. A psicanálise vê os propósitos existenciais como centrais para o desenvolvimento do indivíduo. A aceleração, durante momentos desafiadores, pode simbolizar a intensificação da busca
por propósito e significado. A chuva que aperta os passos pode ser interpretada como momentos de crise que forçam o indivíduo a se adaptar e crescer. Na psicanálise, tais momentos são vistos como oportunidades para o desenvolvimento do ego e para a reconstrução do self. Assim como a chuva altera a paisagem, os desafios da vida alteram a psique. Aprender a andar na chuva é reconhecer e aceitar o ciclo constante da mudança na vida. Usar a linguagem figurada como a metáfora da chuva é uma técnica comum na psicanálise para expressar conceitos complexos. Essas metáforas permitem uma exploração mais profunda dos processos inconscientes e das emoções. Aprender a interpretar e a internalizar metáforas como a dos passos de chuva é um processo instrutivo no caminho do autoconhecimento. Elas fornecem um meio de refletir sobre as experiências pessoais e coletivas da existência humana. Em suma, a reflexão psicanalítica desse pensamento ilustra a jornada do indivíduo por meio dos desafios da vida, vendo-os como oportunidades essenciais para crescimento pessoal e busca contínua por propósitos. A chuva, em sua essência simbólica, representa tanto a diversidade quanto a força motriz para transformar e renovar. Vamos então ao nosso próximo bloco. Aqui nós temos então um mapa mental feminilidade e masculinidade, na perspectiva das teorias freudianas. Uma apresentação dos elementos de base ou básicos. Então nós teremos uma visão da teoria de Freud sobre a sexualidade, o conceito de feminilidade, masculinidade, toda essa questão da inveja do pênis na perspectiva de Freud e de Lacan, o desenvolvimento da mulher, relações entre o sexo masculino e feminino, críticas às teorias de gênero na perspectiva de Freud, feminilidade e a cultura, masculinidade e cultura, gênero e desenvolvimento pessoal. Já digo de antemão, nós estamos entrando numa área de muita complexidade, ela pede bastante sensibilidade da nossa parte e sinalizo a vocês que nós estamos apenas a trabalhar a ponta do iceberg, por se tratar de uma iniciação, por se tratar de um começo de uma jornada. Essa área realmente ela é de desafios, é uma área de complexidade. Nós estamos apenas a dar os primeiros passos. Então, muita humildade, muito respeito no tratamento aos conceitos, muita atenção aos preconceitos, entendendo sempre do lugar onde falamos. Nós falamos do lugar da psicanálise. Não estamos a falar do lugar das tradições religiosas, não estamos a falar do lugar das nossas crenças e valores, não estamos a falar de uma cultura específica, isolada, estamos à procura de apresentar a temática numa perspectiva horizontal, um horizonte largo para compreendermos a dimensão, os impactos, as repercussões dentro da cultura brasileira, dentro da educação da família que recebemos, dentro da nossa formação escolar, a escolaridade, dentro do nosso processo de graduação, dentro da nossa experiência laboral,
trabalho, empresa, dentro da nossa experiência de família, nós sempre temos a visão da realidade do lugar onde nós pisamos, da história que nós vivemos ou vivenciamos. Portanto, nesta hora, onde seremos confrontados com perspectivas diferenciadas das nossas perspectivas, justamente porque estaremos a falar do lugar da psicanálise. Então, tenhamos cautela, tenhamos simplicidade, despojemo-nos dos nossos preconceitos e vamos mergulhar na complexidade desses desafios. Lembre-se, estamos diante de diversos alunos, de uma pluralidade de alunos, acompanham esse curso muitos alunos, então imaginem a diversidade e a pluralidade. Cada um com sua história, cada um com a sua vivência, cada um com a sua formação. Agora é importante que estejamos abertos e tranquilos para entender, para compreender, para buscar uma familiaridade com os olhares da psicanálise. De modo especial, na perspectiva de hoje, vamos abordar a masculinidade, a feminilidade, vamos abordar a questão da identidade de gênero. E dizia na abertura da aula de hoje, quando se trata da masculinidade, da feminilidade, da identidade de gênero, nós não estaremos a falar do lugar da biologia. Estaremos a falar das influências socioculturais que implicam, que impactam, que moldam a identidade de gênero. Então, quanto à sexualidade, nós já temos um conceito quando se trata de falar do lugar de Freud. Então, voltaremos a reforçar as bases da teoria freudiana, evidentemente sempre nos reportando ao desenvolvimento psicossexual infantil, que nós sabemos da fase oral, anal, fálica, latência. Falaremos a partir do complexo de Édipo, falaremos a partir da libido e entraremos na questão da bissexualidade, que na perspectiva freudiana é inata. A ideia de que existe uma disposição bissexual em cada criatura que nasce. Já é uma ideia revolucionária. Já abordamos essa ideia. Evidentemente que, se nós tivermos uma postura conservadora, a gente trava e a gente não avança na compreensão. Quanto ao conceito de feminilidade, vamos observar as limitações da visão freudiana, vamos comentar um pouco da fase fálica do complexo de castração, como a menina experiencia, vivencia essa fase. Vamos entrar no mérito de como se desdobra o desenvolvimento da identidade feminina, a questão da mudança de objeto de amor que se dá naquela experiência cruzada da mãe para o pai no contexto do complexo de Édipo. Vamos olhar de perto maternidade e feminilidade. Quanto à masculinidade, observar a abordagem freudiana e identificar e observar a rivalidade quando se falar do complexo de Édipo, a experiência da castração, a perda do pênis e o seu significado simbólico. Nós já temos uma ideia
superego e masculinidade, como é que se dá a formação do superego por meio do complexo edípico, a questão da masculinidade e as relações sociais e normas sociais. Com relação à inveja do pênis, evidentemente que estamos a falar da teoria freudiana e da colaboração de Lacan a essa figura de linguagem. A questão da definição, a experiência do menino, a experiência das meninas. Um que se sente castrado para não perder o pênis, a outra que reconhece sem o pênis. Implicações do desenvolvimento feminino, com impacto na identidade. As críticas contemporâneas a essa teoria. A questão do simbolismo e metáfora que encontramos em relação ao pênis como símbolo do poder e do privilégio. E novas reinterpretações. Com relação ao desenvolvimento da mulher, observar a mulher na fase fálica e na experiência do complexo diético feminino, a transição para a feminilidade, a complexidade psicológica envolvida, o lugar da maternidade, desejo de ser mãe, o desejo de possuir o falo, sexualidade feminina, trata-se de uma complexidade, influências culturais e sociais, a que a tese se desdobra, como a sociedade influencia a experiência de feminilidade, que começa na família, depois desdobra para a sociedade. Em relação ou relações entre sexos, como se dá o fenômeno da atração e dos relacionamentos na ótica freudiana, as diferenças psicológicas entre o homem e a mulher, a questão da sexualidade e papéis de gênero, expectativas sociais, educação, conflitos e complementaridade, como os gêneros se comunicam, se complementam, evolução das relações de gênero. Finalmente, críticas à teoria, do ponto de vista do lugar das feministas, sinalizando a visão de Freud limitada, míope, a relevância atual, a aplicação das teorias de Freud ao mundo de hoje, veja a questão das interpretações culturais, desenvolvimentos psicanalíticos, como a teoria freudiana se desdobrou, a questão da diversidade de gêneros. Considerações sobre a identidade de gênero não binárias. Influência cultural na feminilidade, aqui nós estamos a falar da questão da cultura, como a cultura molda a experiência, como a cultura determina. Freud, o contexto vitoriano à sua época, representação da mulher, arquétipos femininos na cultura, evolução do papel feminino, percepção social da mulher, desafios de hoje. Com relação à masculinidade, o papel do homem, a masculinidade tóxica, certos padrões masculinos se apresentam em aspectos negativos, representações masculinas na mídia, é o retrato que ela nos faz do masculino, da masculinidade, evolução da masculinidade em termos de papéis e compreensão, desafios em tempos de modernidade, como é a masculinidade hoje em dia. E, finalmente, questão de gênero e desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e o gênero, desenvolvimento da identidade de gênero, nós já observamos isso numa das primeiras aulas de sexualidade, questão
biológica é uma coisa, a questão da identidade de gênero, sentir-se bem no corpo que tem é outra, diversidade e inclusão, terapias voltadas às questões de gênero, educação e sensibilização. Esse é o contexto que nós vamos trabalhar hoje, de uma forma bastante tranquila, nesses desafios de tamanha complexidade. Então vamos dar a sequência dos blocos. Para um aquecimento, esquentar um pouquinho o nosso sangue, já que estamos a falar de masculinidade, feminilidade e identidade de gênero, eu achei interessante chamar a atenção dos nossos alunos para a diversidade dos preconceitos que sempre solapam as relações saudáveis. Então, observem, vamos fazer aqui uma reflexão juntos a respeito de alguns preconceitos que nós alimentamos. Por exemplo, homens não choram. Quantos já não ouviram essa expressão? Homens não choram. Desde criança, 0 a 6, 0 a 14, 0 a 18, homem não chora. Outro preconceito, mulheres naturalmente não têm muita aptidão à ciência e à matemática. Estereótipo alimentado. Um outro preconceito, os homens devem ser os provedores financeiros. Aquela ideia, nós vamos nos casar, mas a minha esposa não vai trabalhar. Eu sou o provedor. Casamento, a maneira conservadora e tradicional. O homem trabalha, a mulher fica em casa. Nada de se arrumar, nada de ocupar um lugar no mercado. Por que será? Preconceitos. Não é isso? Eu dizia aos meus filhos que quando eu estive à procura de alguém para participar comigo de uma vida conjunta, procurei uma mulher esposa que tivesse a habilidade da autonomia, que fosse dona da própria vida. Uma condição, uma qualidade. Vai trabalhar normalmente no mercado, juntos trabalhamos, juntos educamos os filhos. Homens devem ser os provedores, uma ideia superada. Preconceito, preconceituosa. E falando em autonomia do parceiro, da parceira, da companheira, do companheiro, lembre-se bem de uma tese que eu sempre alimento. Quando nós ajuntamos os retalhos para uma vivência de casal de parceiros, a gente não tem sucesso nos resultados se a gente, usando a expressão bem popular, se a gente entender que um ou outro deve se modificar. Quando nós gostamos de alguém do jeito que ela é. Se eu passo a impor as condições de como ela deve ser, acabou o relacionamento. Avançando, outro preconceito, mulheres são mais emocionais e menos racionais. É um estereótipo, não é verdade. Mulheres são mais emocionais e muitos alimentam. Muitos dizem, falam, continuam semeando esse preconceito. Homens não devem fazer tarefas domésticas. Um outro preconceito. Observem vocês no dia a dia. Tem o homem
que não lava prato, tem homem que não lava roupa, tem homem que não ajuda na limpeza da casa, tem homem que não põe as mãos no fogão, tem homens que não pegam o lixo para levar até o depósito. Homens não devem fazer tarefas domésticas. Pense nisso, preconceito. Pessoas transgênero são confusas sobre sua identidade de gênero. Não é verdade. Preconceito. Vamos depois mergulhar um pouco nisso. Homens não devem expressar afeto físico com outros homens. Como diz as revistas, mito. Não tem sustentação. Preconceito. Mulheres devem sempre querer ter filhos. Não faz sentido. Não tem sustentação. Vamos olhar isso de perto. Pessoas não binárias estão apenas buscando atenção. Preconceito. Vamos aprofundar um pouco isso. Mulheres não podem ser agressivas e assertivas. Outro estereótipo. Perfeito? Um bom aquecimento. Vamos só pegar o primeiro exemplo e o último. Homens não choram. Consideração. Esse preconceito implica que a expressão emocional é uma fraqueza, especialmente em homens. Por exemplo, o menino é repreendido por chorar após se machucar. Um homem adulto se sente envergonhado ao expressar tristeza ou medo em situações difíceis e principalmente em público. Preconceito. Aí vocês vão ver a sequência dos preconceitos. Com calma, vamos pegar o último. Mulheres não podem ser agressivas e assertivas. Consideração. Este estereótipo reforça a noção de que as mulheres devem ser sempre passivas e complacentes. Absurdo. Mulheres que demonstram assertividade no ambiente de trabalho podem ser rotuladas como mandonas ou difíceis. Preconceito. Meninas podem ser desencorajadas de participar de esportes ou atividades consideradas agressivas. Preconceito. E la nave va. Vejam depois com calma cada um deles, reflitam e vejam qual é o seu calcanhar de Aquiles, ainda em tempo, em busca de relações saudáveis. Do ponto de vista de uma autoanálise, do ponto de vista de informação e conhecimento para uma performance profissional, enquanto psicanalista. Ok? Vamos avançar para um outro bloco. Vamos para o bloco dos slides, a partir do nosso mapa mental, feminilidade e masculinidade, uma reflexão psicanalítica. De uma forma tranquila. Abordaremos esses conceitos, evidentemente, na perspectiva de Freud. Vamos explorar essa complexidade a respeito do desenvolvimento sexual e identitário de cada um de nós, do ser humano. Então, apenas uma ilustração, que esse material é o conteúdo do trabalho de hoje. Com relação ao campo teórico, nós estamos nos baseando em Freud, então, a teoria psicanalítica freudiana fundamenta-se na ideia de que a personalidade se desenvolve por meio da vivência das fases psicossexuais. Nós já estudamos, ela está aqui presente em fotos, oral, anal, fálica. Ela está aqui presente, é uma das teorias. No nosso caso, nós estamos a estudar a teoria freudiana, essa é a teoria freudiana.
Cada fase se caracteriza pelo foco da libido, essa energia psíquica e sexual, em diferentes áreas do corpo que nos movimenta todos os dias. Entendam bem, essa pulsão, essa energia de que Freud fala na perspectiva da libido, trata-se sempre da energia psíquica e sexual. Ela é trabalhada na cabeça, na mente, e ela movimenta nossa fisiologia, nosso físico. Existe um diálogo entre o psíquico e o físico. Então, a libido trata-se de energia psíquica e sexual. Perfeito? Então, essa é a teoria de Freud, que nós já sabemos das fases psicossexuais em Freud. Ele foi revolucionário quando ele apresentou a questão do desenvolvimento sexual infantil, sempre lembrando, fase oral, anal, fálica, e marcada por expressões da libido. Ainda falando da descoberta de Freud, não tem como deixar o complexo de Édipo do lado, onde as pulsões se manifestam, a experiência do menino e da menina, a libido volta novamente. Aqui não se limita à energia sexual, mas é uma força motriz, psíquica, que interfere no comportamento nosso, no comportamento humano. A questão da bissexualidade inata, Freud propôs que todos os seres humanos nascem com disposições inatas para a bissexualidade. Isso significa, é revolucionário, que tanto as tendências masculinas quanto as femininas estão presentes. O que vai acontecer? Haverá predominância de uma sobre a outra, definindo a orientação sexual do indivíduo. Isso daqui já é uma revolução. Isso daqui derruba nossas colunas, nossas certezas, nossa educação, nossos valores, a depender de onde viemos, a depender de nossa história. A questão da bissexualidade. Existem controvérsias, existem divergências, mas esta é a proposta da teoria freudiana. Observe de perto, observe em você mesmo essa bissexualidade, rompa com o conceito do machismo e observe que a masculinidade e a feminilidade está presente, se manifesta em diversas expressões. Aqui nós temos, então, resumidamente, a teoria de Freud, a partir das fases do desenvolvimento. Um foco maior na experiência infantil, significativa e determinante da vida na adolescência e na vida adulta. Perfeito? Sempre entendendo o lugar da libido, energia que nós colocamos aqui, psíquica e sexual. A gente se dá conta, os pensamentos, os desejos, as vontades que procuram satisfação, que procuram catexia, procuram válvulas de escape, descarga da energia. Aqui nós temos as fases. Vamos avançar um pouco. Com relação, então, ao conceito de feminilidade, Freud realmente ficou a trabalhar uma visão limitada, a gente vai se dar conta disso, é uma fragilidade dele. Ele acreditava que a feminilidade era marcada por uma mudança de libido e superação do complexo de Édipo. Vamos observar a questão da fase fálica e a experiência do complexo de castração. Nessa
fase, Freud sugere que as meninas experimentam a inveja do pênis, conduzindo ao complexo de castração. Elas se dão conta que o menino tem pênis e que a menina não tem pênis. Isso é superado pela identificação com a mãe e a internalização dos valores femininos. Quanto mais se identifica com a mãe, mais ela vai superando esse complexo de castração. A questão da mudança do objeto de amor. Freud entende que nas mulheres há uma mudança do objeto de amor do pai para os homens que representam figuras paternas. Aquela atenção, aquela atração pelo pai é superada quando ela consegue levar isso aos outros homens. Com relação à maternidade, é o ápice da feminilidade, onde a mulher alcança a sua plenitude. Lembrando que a maternidade não é determinante da feminilidade. Com relação à masculinidade, Freud anda melhor na abordagem da masculinidade. Ele entende que ela é alcançada naturalmente desde que se supere o complexo de Édipo. A questão da rivalidade, aquela identificação com o pai para superar a rivalidade. A experiência da castração, que é angustiante para os meninos, medo de perder o órgão genital. Muito comum aquelas brincadeiras de adulto com a criança. Meu rapaz, se você não fizer esse trabalho direito, vou cortar. A superação dessa angústia e, na medida que se supera, atinge uma progressividade no desenvolvimento da masculinidade. A questão do superego. Quanto mais internaliza as normas paternas e sociais, mais se aproxima do papel da masculinidade. Com relação à sociedade, Freud entende que a masculinidade está intimamente ligada ao papel na sociedade. Então, na medida que experimenta as normas sociais, na medida que trabalha o próprio comportamento e a própria identidade, a masculinidade vai se apresentando. Quanto à inveja do pênis, um conceito freudiano, descreve a suposta reação de meninas ao perceberem a falta do pênis. Isso faz parte do desenvolvimento psicossexual feminino, na visão de Freud. Esta inveja conduz a uma série de complexos quando se trata do desenvolvimento feminino. Aí o complexo de castração. Críticas hoje em dia, esse conceito enfrenta críticas significativas. A teoria é produto de uma perspectiva masculina e não reflete a experiência feminina. Quanto às metáforas e símbolos, Freud utilizava simbolismo e metáfora em suas teorias. Por exemplo, a inveja do pênis é uma metáfora para o reconhecimento, por parte das meninas, das diferenças de poder e privilégio na questão de gêneros na sociedade patriarcal. Evidentemente, depois Lacan irá falar do falo, não propriamente da genitália, mas do simbólico, do poder. Diversas reinterpretações aconteceram e a metáfora do pênis foi considerada, então, alguns psicanalistas reinterpretaram esse conceito, considerando-o uma metáfora para a inveja do poder social e político, controlado pelo homem.
Avançando, o desenvolvimento da mulher, então, na fase fálica e na experiência do complexo de Édipo, é crucial para as meninas, é significativa essa fase para as meninas, porque elas experienciam o complexo de Édipo, a castração. Já comentamos, a feminilidade, segundo Freud, caracterizada por atributos e comportamentos que a sociedade tradicionalmente associa ao gênero feminino. Quando ela supera o complexo de Édipo, ela então encontra a sua feminilidade. Papel da maternidade, já comentamos. Freud via a maternidade como um aspecto central da feminilidade. Sexualidade, a sexualidade feminina na visão freudiana é intrinsecamente ligada à maternidade. Nós vamos ver que depois, com o tempo, ela se desloca, se separa. O desenvolvimento feminino, profundamente influenciado pelo contexto social e cultural. Relação entre sexos. A dinâmica entre atração e relacionamento é complexa. Envolve a interação de múltiplos fatores psicológicos e biológicos. Não se trata de uma coisa simples. Avançando, sensibilidade e papéis de gênero, conflitos com críticas e teoria de gênero sobre a feminilidade. A posição de Freud foi muito criticada, de modo especial pelas feministas. Aí vamos ver a relevância, a questão do lugar da cultura, desenvolvimento psicológico. Feminilidade e cultura. A feminilidade é moldada por influências culturais. As normas definem o que é considerado feminino ou não, em diferentes sociedades e épocas, e de repente se rompeu com essa abordagem, com essa postura. Finalmente, a masculinidade e o papel social do homem é frequentemente também definido por normas culturais. Nesses últimos tempos, uma quebra dessa tradição. A masculinidade tóxica, interessante, quando se refere às normas culturais que podem ser prejudiciais para homens quanto para a sociedade, quando se enfatiza a agressividade e a repressão emocional. Papel da masculinidade. Outro, gênero e desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento em relação ao gênero é significativo para o desenvolvimento pessoal, permite que o indivíduo explore e entenda a sua própria identidade de gênero. Então, esse aqui é o contexto da aula de hoje, do nosso trabalho. Vamos mudar o bloco. Então, vocês vejam que nós partimos do mapa mental. Do mapa mental, nós fomos para os slides do mapa mental. E aqui eu fiz um breve texto a respeito do mapa mental, onde eu, de uma forma narrativa, de uma forma facilitada, eu apresento a vocês o que nós vimos no mapa mental. Então, aqui nós temos a teoria psicanalítica, uma reflexão teórica. Aí vocês vão observar os títulos em destaque. Nós temos masculinidade e feminilidade em Freud. Nós temos masculinidade em Freud, uma análise estruturada. Inveja do pênis, uma reflexão sobre o polêmico conceito de Freud. Desenvolvimento da mulher na perspectiva freudiana. Relação entre sexos na perspectiva freudiana. Críticas e teoria de gênero sobre a feminilidade. Feminilidade e cultura. Finalmente, masculinidade e cultura. Gênero e desenvolvimento pessoal. E aqui terminamos. Então, trata-se de uma proposta de muita complexidade. Precisamos ter bastante sensibilidade ao refletir e ao nos posicionarmos
diante dessas provocações. Esse é um texto facilitado que foi trabalhado a partir da estrutura dos elementos do mapa mental. Vamos para o outro bloco, que é o texto oficial da aula de hoje. Nós estamos aqui do texto oficial, tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, apenas apresentando a vocês para o gosto de uma leitura a posteriori. É um material também de nível básico, com um pezinho no intermediário, mas vale a pena a leitura. Hoje estava a observar, provavelmente irei comentar na orientação de estudos, estava a fazer um cálculo do tempo que um aluno gasta, em hipótese, deveria gastar, ao trabalhar um vídeo-aula. Em geral, um vídeo-aula, ele tem uma duração de 45 minutos a 1 hora. Passa um pouquinho, nem sempre passa. O limite é 60 minutos. Então, estava a fazer um cálculo hoje, na parte da manhã, para projetar um tempo de estudos. Então, veja o seguinte, a constatação que cheguei. Aqueles que estão a levar o curso dentro da honestidade dos propósitos, dentro da honestidade dos compromissos, fazer um curso não meia boca, mas um curso que merece uma importância, merece uma relevância, merece um tratamento adequado, mesmo porque a qualidade do material eticamente solicita, pede da parte de vocês uma reciprocidade. É muito tempo investido, um tempo que eu invisto com muito carinho e atenção na produção desse material. Então, não é um material superficial, é um material que tem a pretensão de manter uma profissionalidade, manter um nível de trabalho. Então, fiz um cálculo por baixo. Quanto tempo eu levaria para estudar um vídeo-aula? Um vídeo-aula, em relação ao áudio, nós temos praticamente 1 hora de trabalho. Vou estudar um vídeo-aula, vou ouvi-lo. Ele tem uma duração de 1 hora aula. Se você se der conta, tanto a leitura do artigo oficial quanto a leitura de um artigo menor, simplificado, que eu faço do mapa mental, nós teríamos mais ou menos 2 horas de leitura. 1 hora de áudio, 2 horas de material de leitura, e se você andar pelas reflexões, e se você andar na produção dos exercícios, coloque mais ou menos mais 1 hora. Então, nós teríamos por baixo, eu estou apresentando o mínimo necessário, quem está a levar a sério o estudo do material, por baixo, cada vídeo de estudo levaria 4 horas. 1 de áudio, 2 de leitura, teríamos 3, exercícios de reflexão, mais 4 horas. Como nós já produzimos mais ou menos 70 horas aula, 4 vezes 7, 28. Então, nós já teríamos uma proposta de 280 horas de estudo. 280 horas de estudo. Vocês se lembram que em uma das primeiras aulas eu dizia o mínimo necessário para credibilizá-lo como alguém que anda pela psicanálise, que tem uma certa competência em psicanálise, nós precisaríamos de, no mínimo, 700 horas. Então, veja que até aqui nós já temos quase 300 horas de trabalho. Entre ouvir o áudio,
entre fazer as leituras, entre fazer os exercícios e entre trabalhar as reflexões. Evidentemente, não estou colocando todas as provocações que são feitas e que certamente levam muitos alunos para além daquilo que é dado. Com certeza, a provocação é a que nós apresentamos, mas tenho certeza que muitos vão para além, dependendo das provocações, à procura de mais informações, à procura de mais esclarecimentos. Imagine vocês, eu calculei 4 horas, imagine vocês aqueles alunos que estão, além de abordar esse material, estão aprofundando as bibliografias. Cada artigo de bibliografia, cada artigo, você coloque pelo menos 1 hora. Então, estaríamos a falar já de 5 horas de trabalho. 5 vezes 70, 350 horas. Fora os vídeos que aparecem no artigo principal. Tem vídeos de 20 minutos, tem vídeo de 1 hora, tem palestra de 1 hora em vídeos. Quem acessar os vídeos, já não estamos a falar de 5 horas, estaremos a falar de 6 horas por áudio-vídeo, por vídeo-aula. Vejam o tamanho da proposta, o tamanho do desafio, a honestidade profissional que nós estamos colocando, investindo na produção dos recursos, investindo na produção das aulas. Eu vou trabalhar mais essas informações na revisão de amanhã e na orientação de estudos. Apenas uma preleção rápida para uma provocação. Aqui nós temos, então, o texto oficial, evidentemente dentro daquele combinado nosso. Um texto tirado do blog, tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, que eu faço uma leitura dirigida. Dirigida por quê? Como eu sinalizo os pensamentos principais, eu acabo conduzindo a leitura. Perfeito? Estamos a falar então de feminilidade e masculinidade. Vejam o texto como ele trabalha, ele vai falar do lugar da psicanálise. Evidentemente, precisamos e estamos a discutir feminilidade e masculinidade dentro da psicanálise. Caso você pegue esse assunto, feminilidade e masculinidade, e ponha fora do olhar da psicanálise, nós vamos polemizar, nós vamos encontrar verdadeiros debates. Pegue, por exemplo, uma dessas teses freudianas e troque uma ideia com seu pai, com a sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu parceiro, sua parceira, seu melhor amigo, sua melhor amiga, e veja como ele é polêmico, como ele é incendiário. Então nós temos feminilidade, masculinidade, a importância sempre na perspectiva da psicanálise. Estamos a falar das diferenças de gênero a partir das teorias de Freud e Lacan, mais Freud e menos Lacan. Quem sabe, num próximo ano, mais à distância, possamos entrar no mérito de Lacan. Fica a questão aberta. Freud defendeu a tese. Estamos a defender a tese, a partir do legado freudiano, de que a influência social e cultural hoje ela é determinante nos papéis de gênero. Entendemos que a sexualidade feminina e masculina são abordadas de maneiras diferentes na psicanálise e que essa questão de identidade de gênero merece nossa atenção, nosso respeito. Ela deve ter uma abordagem inclusiva e deve trabalhar a diversidade das identidades. Perfeito? Aqui nós vamos na sequência, na visão de Freud. Não vou trabalhar esse texto agora, como eu acabei saindo um pouco fora, mas aqui vai falar do complexo de Édipo, interpretações
contemporâneos a respeito do complexo de castração e do complexo de Édipo, aborda um pouquinho das contribuições de Lacan, mas lembrando a vocês, Lacan, para entender Lacan é importante que entendamos bem de Freud, e Lacan já aviso de antemão, ele tem também um pouquinho de complexidade, ele de certa forma intelectualizou demais o debate em termos de psicanálise, evidentemente contribuiu com Freud, alargou Freud, mas ele fez um caminho de complexidade. Então temos aqui a contribuição de Lacan e vai na sequência. Perfeito? Eu acho que toda a questão, quando entramos em Lacan, é quando ele entra na questão da significância fálica, que nós precisaríamos de um tempo grande para poder aprofundar isso. E segue normal, não oferece tanta dificuldade quando o assunto é na perspectiva de Freud. Vocês poderão ler com calma. Veja vocês, por exemplo, Lacan. ênfase na significância fálica e diferentes modos de gozo. Precisamos entender o que ele entende por significância fálica, o que Lacan entende por gozo, enquanto Freud é mais fácil de entender. Envolvimento do complexo de castração, que nós já sabemos, e complexo de Édipo. Freud, ênfase no complexo de Édipo e na rivalidade com o pai. Veja Lacan, consideração da relação com o falo simbólico e a construção da identidade masculina. Perfeito? Então, toda vez que vocês entrarem em Lacan, peguem leve com Lacan, porque ele é realmente complexo e nós precisaríamos de pré-requisitos para entender a narrativa lacaniana. Perfeito? Segue na sequência. O texto é muito interessante. Vocês terão tempo depois para aprofundar. Expectativas sociais, as normas, depois as expectativas e os valores culturais. É muito interessante essa dinâmica. Aqui mais explicação, perfeito. Vamos para o próximo bloco. Nós estamos no bloco, na seção dos preconceitos. Já consideramos, vamos passar para um outro bloco. Vamos entrar no exercício dos limites e possibilidades. Sempre a leitura do primeiro e último, para que a gente possa ter ideia que, quando se fala de limites e possibilidades, estamos a falar do distanciamento crítico e dos benefícios da teoria. Então, com relação aos estágios psicossexuais, a crítica que se faz, Freud enfatizava demais a identidade de gênero, que se formam os estágios iniciais do desenvolvimento. Hoje essa visão pode parecer redutora, por ignorar a construção social, a influência da cultura, da arte, etc. Uma criança que se identifica com um gênero diferente do que Freud sugere, uma criança que se identifica com um gênero diferente do que Freud sugere ser típico para seu estágio de desenvolvimento. Então, uma teoria que tem lá os seus acertos e tem lá suas fragilidades. E vamos pegar, aqui vai falar então do complexo de Édipo, Electra, inveja do pênis e inveja do útero. Vamos ver aqui. Freud acreditava que a inveja do pênis e a inveja do útero eram fundamentais na psicologia do gênero. Essas ideias são criticadas por reforçarem estereótipos. Exemplo, mulheres que não sentem inferioridade ou inveja em relação aos homens. Contraria a teoria da inveja do pênis. Verdade. Vamos pegar só o último. Flexibilidade na aplicação moderna, benefícios. Modernamente, as teorias freudianas são frequentemente reinterpretadas e adaptadas para novas compreensões. Exemplo, terapeutas que utilizam conceitos freudianos de forma flexível para atender às necessidades de pacientes transgêneros ou não binários. Trabalho também nessa perspectiva. Ok? Vamos passar para um outro bloco. Vamos apresentar o pacote, o bloco dos exercícios, como sempre fazemos, o primeiro e o último. Estereótipos de gênero, uma reflexão escrita, exercício, reflexão escrita. Escreva sobre momentos em que você se sentiu ilimitado por estereótipos de gênero.
como essas experiências afetaram suas escolhas e comportamentos. Um segundo exercício. Liste influências culturais, por exemplo, filmes, livros, propagandas, que reforçam estereótipos de gênero. Reflita sobre como essas influências moldaram sua percepção sobre masculinidade e feminilidade. Interessante. Uma pessoa que evitou certas atividades ou carreiras por acreditar que não eram apropriadas para seu gênero. Interessante. Ok? O último, só para a gente ter uma experiência, é uma proposta para vocês ou executarem todos ou executarem alguns, mas experimentarem. É uma proposta de autoanálise. Identidade de gênero. Explorando a identidade. Explore sua identidade de gênero. Como ela se relaciona com sua expressão pessoal e percepções sociais. Você se sente bem no seu corpo. Como você se sente bem no seu corpo. Questão de identidade de gênero. Segunda, reflita sobre como a diversidade de identidade de gênero afeta a sua compreensão do espectro de gênero. Por exemplo, alguém explorando sua identidade de gênero, enfrentando desafios na aceitação social. Devemos ter muitos casos aqui presentes entre nossos alunos, com certeza, dada a diversidade, a pluralidade e o direito de ser e de escolher. Perfeito? O tempo nosso estourou, vamos parar por aqui. Outras ferramentas do nosso trabalho eu coloco em anexo para vocês. Perfeito? Vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje. Talvez tenham faltado 2 instrumentos, 2 recursos didático-pedagógicos. Vou observar quais estão a faltar e anexo para vocês. Provavelmente, um que eu me lembre, são os informes, são os impactos, as influências dessa teoria masculinidade e feminilidade na visão freudiana e da questão da identidade de gênero, com repercussões e influência nas produções culturais. Eu anexo esse material para vocês. Com isso, estamos a terminar a nossa última aula de conteúdo do módulo 4 a respeito de sexualidade. Evidentemente, com toda a humildade, nós fizemos uma primeira abordagem com a pretensão de provocá-los a partir do básico, de uma aprendizagem básica mínima necessária para domínio de vocabulário, para domínio de repertório, para conhecimento de conceitos, para conhecimento de teorias. Praticamente, nós estamos no mundo do legado de Freud. Nós já estamos no olho do furacão. Combinado? Amanhã apresento a vocês uma revisão do módulo sexualidade e uma orientação de estudos. Fiz hoje uma pequena observação e ela é significativa, ela foi intencional. Alguns alunos estavam preocupados com o volume das informações e eu fiz uma dimensionei o volume, a quantidade das informações em termos de horas de trabalho por videoaula. Então, por baixo nós fizemos o levantamento mínimo necessário. Quando eu estudo um videoaula, eu me dou conta que o tempo necessário e suficiente para abordar com tranquilidade esse material de um videoaula, nós estamos a falar de um tempo de, no mínimo, 5 horas aula. E eu fiz a vocês em detalhes. Videoaula 1 hora, leitura do artigo oficial e do artigo do mapa mental 1 hora, 2 horas para os textos, temos 3 horas,
Coloquei mais 1 hora para os exercícios e aprendizagem. Sinalizamos quando se procura fazer a leitura dos textos, das bibliografias. Então, nós teríamos por baixo 5 horas de trabalho. 5 horas de trabalho vezes 70 videoaulas, nós teremos por baixo já 350 horas de trabalho. Que bom! Se beneficiem, façam amizade com essa proposta. Nós estamos indo bem, eu tenho dito que eu tenho elaborado com afinco os recursos didático-pedagógicos, porque a aprendizagem significativa de vocês depende desses recursos. Paramos por aqui. Bom trabalho!